Vamos lá, pessoal, concluindo aqui a aula de reabilitação profissional, na nossa parte 2 da aula, veja, o INSS, o INSS na reabilitação profissional, tá certo? Nesse serviço prestado, nesse benefício prestado pelo INSS, ele vai pegar aquele segurado, aquele beneficiário, que ficou com a sequela de algum acidente, ou de alguma doença, não é isso? E que não pode mais desempenhar aquela função que ele desempenhava, anteriormente, e vai treinar ele, capacitar ele a desempenhar uma nova função, A reabilitação é isso, é isso. A gente vai pegar aquele beneficiário, aquele segurado que teve a redução do seu potencial laborativo, e na maioria das vezes, como eles não têm uma qualificação ou um treinamento para exercer outra função, o INSS vai pegar esse camarada e vai treinar ele, ou elevar a escolaridade ali, ou botar ele para fazer um curso técnico ali, para que ele desempenhe uma outra função compatível com aquela limitação ali. Beleza? Beleza? Reabilitação profissional é isso, é isso. Entendido o conceito, eu vou trazer para vocês aqui na segunda parte da aula, o que é relevante para a prova, tá bom? Vamos lá, direto ao ponto. Eu quero que você fixe para a prova, esse conceito aí, o conceito de avaliação do potencial laborativo, tá certo? O conceito de avaliação do potencial laborativo. E eu vou ler para você no slide aí, tá certo? De olho no slide aí. Artigo 24. A avaliação do potencial laborativo é a primeira das funções básicas do processo de reabilitação e habilitação profissional, tá certo? É composta pela avaliação de elegibilidade, tá certo? E aí circula aí a elegibilidade, realizada pela Perícia Médica Federal, tá certo? E pela avaliação socioprofissional, realizada pelo Programa de Reabilitação Profissional, tá certo? Então veja, a avaliação do potencial laborativo, tá certo? É a primeira e a mais importante das funções básicas do processo de habilitação e reabilitação profissional, tá certo? E é composta por essa avaliação de elegibilidade aí, e quem faz é a perícia médica junto com a equipe multiprofissional. Beleza? Vamos lá. No artigo 25 aí, a regulamentação do reabilitação fala quando é que a avaliação do potencial laborativo ela se inicia, tá certo? E aí eu vou dizer para vocês aí, ó, inciso 1. A perícia médica federal, em qualquer fase do atendimento médico pericial, identifica que o beneficiário é insuscetível ali de recuperação para a atividade habitual que ele exercia, porém reúne condições de exercer outra atividade que ele garanta subsistência, Então, na avaliação ali, o médico identifica que o segurado, o beneficiário, ele é jovem, não é isso? Tem uma vida produtiva pela frente ainda, e aquela limitação ainda permite que ele desempenhe outra função, desde que qualificado para isso, tá certo? Vamos lá? Quando mais que a avaliação do potencial laborativo ela tem isso, Através de uma sentença judicial, tá certo? Quando estabelece o encaminhamento para a reabilitação profissional, tá bem? O beneficiário, de forma espontânea, protocola um requerimento ali de inclusão na reabilitação profissional, tá certo? Ou os beneficiários abrangidos por acordos de cooperação técnica, tá certo? Quando são encaminhados por instituições parceiras, tá bem? Também está enquadrado ali no início da avaliação do potencial laborativo, tá certo? Os portadores de deficiência, tá certo? Os PCDs, tá bom? Abrangidos também por acordo de cooperação técnica, tá certo? E instituições que tenham parceria com o INSS também são encaminhados e terão avaliação do potencial laborativo. Beleza? E aí, de olho nesse parágrafo único aí, ó. Quando o encaminhamento não for proveniente do exame médico pericial, da perícia médica ali, deverá ser agendada, junto à Perícia Médica Federal, a avaliação de elegibilidade, salvo nas situações em que já houver uma norma conjunta ali vigente dispondo de maneira diversa. Tá certo? Tá certo? Beleza. Avançando. Artigo 4.2. São possibilidades de encaminhamento para capacitação do beneficiário em função compatível com as suas restrições laborais. Tá certo? Treinamento em empresas parceiras, cursos de formação profissional e melhoria de escolaridade. Tá certo? Tudo isso aí faz parte das possibilidades de encaminhamento para capacitação do beneficiário. Vamos lá? Artigo 4.9, outro artigo relevante aí para a prova. Ó. O programa de reabilitação profissional será considerado concluído quando o reabilitando for considerado apto para o desempenho da atividade que ele garanta a subsistência e em conformidade com as suas restrições laborais. Artigo extremamente importante, circule aí porque eu acho que ele vai cair na sua prova, tá bom? Vamos lá, avançando. Artigo 50 aí, ó. Nos casos em que o reabilitando for considerado não recuperável, tá certo? Mesmo após a participação em programa de reabilitação profissional, também será dado como concluído o programa de reabilitação profissional, tá certo? Vamos lá. E nos casos em que houver a possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, esta dependerá de encaminhamento para avaliação da Perícia Médica Federal, tá certo? Então, na prática, quando a doença ou a sequela é tão grave, mesmo capacitando ele não consegue desempenhar aquela função ali,
na prática, o que acontece é que esse beneficiário é reencaminhado para a perícia, e a perícia, ali, na maioria das vezes, manifesta o parecer para aposentadoria, né, para auxílio por incapacidade permanente, tá bom? Vamos lá, artigo 5.2. Concluído o processo de habilitação e reabilitação profissional, o INSS emitirá certificado individual, tá certo? Indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se julgue capacitado. E aí está em negrito, se está em negrito, né, você vai guardar essa informação para a prova, tá bom? Vamos lá. Artigo 5.3. No ato da conclusão do programa para o retorno ao trabalho, após a emissão do certificado, o programa de reabilitação deverá cessar administrativamente o benefício por incapacidade temporária, né? Então, a partir do momento em que o programa de reabilitação ele é concluído, tá certo? O certificado é emitido, não é isso? O segurado beneficiário que vinha ali afastado recebendo o benefício por incapacidade temporária, né? Ele volta ao mercado de trabalho e esse benefício é cessado. Beleza? Vamos lá, avançando. E aí, a regulamentação do programa, né, nosso artigo 5.5, ele fala os motivos, tá certo? Quais são os motivos de desligamento, tá certo? Com interrupção do programa de reabilitação profissional, tá bom? E aí eu preciso que você grave para a prova, tá bom? Grave para a prova. Veja, se em algum momento do programa de reabilitação profissional, né, houver alguma intercorrência médica, né, a doença se agravar, por exemplo, tá certo? Nesse momento aí, né, temporariamente, esse beneficiário ele é desligado do programa, tá certo? Porque se a doença agravou, não tem por que continuar o programa de reabilitação profissional, tá certo? Então é isso que você vai gravar, tá certo? E levar para a prova no artigo 5.5 aí. Vamos lá? São considerados os motivos de desligamento com interrupção do programa de reabilitação profissional. Número 1 aí, ó. Inciso 1, intercorrência médica, tá certo? 2, recusa. E aí, perceba que eu não estou lendo o inciso na íntegra, né? Mas você vai ler na apostila, tá certo? Vamos lá, para a gente não perder tempo aqui na aula. Abandono, tá certo? Abandono também é considerado motivo de desligamento, tá certo? No caso, o óbito do beneficiário. Transferência, tá certo? Para outra gerência, tá certo? Ou decisão, tá certo? De outros órgãos ou serviços, né, cooperados, ou a alta pedido também é considerado, tá certo? Motivo de desligamento do programa. Beleza? Artigo 64, veja, eu só estou botando aqui os artigos que são relevantes para a prova, então grave. Vamos lá? Quando indispensáveis ao efetivo desenvolvimento do processo de reabilitação profissional e prescritos pela equipe que acompanha o reabilitando ou determinados por sentença judicial, o INSS fornecerá recursos materiais aos segurados, inclusive aposentados, em caráter obrigatório e na medida das possibilidades do Instituto e aos seus dependentes. Veja, e aqui é só para exemplificação, acredito que a banca não vai cobrar isso, mas aqui você tem que ter uma atenção. Veja, alguns beneficiários, né, que ficaram com a sequela de algum acidente ou doença, né, alguns precisam, né, a depender da doença ali, do acidente, né, de dispositivos auxiliares, né, de próteses, né, às vezes no acidente ali o beneficiário perdeu uma perna, né, e aí ele vai precisar de uma prótese ali para substituir aquela, de uma forma artificial, aquela perna ali, né. Nesses casos aí, né, o INSS, dentro das suas possibilidades, vai conceder essa prótese ao segurado, tá certo? Então é isso que você vai ter aí no artigo 65, tá certo? Então no artigo 65, a regulamentação fala, ó, para fins dessa portaria, consideram-se recursos materiais, né, o que a gente pode ofertar, né, para o beneficiário é isso aqui, tá certo? E aí você precisa ter uma noção geral, porque eu acredito que a banca não vai cobrar a fundo isso aí, tá bom? Então, para efeitos dessa portaria, consideram recursos materiais, órteses e próteses, tá certo? Ou meios auxiliares de locomoção, tá bom? Outros recursos de tecnologia assistida, tá bom? Cursos de formação profissional, tá bom? Taxas ou documentos de habilitação, e aí, por exemplo, às vezes ele vai ser capacitado, vai migrar de categoria, né, na CNH ali, também o INSS faz isso aí, tá bom? Auxílio transporte, aqui é importante, né, às vezes o beneficiário ele precisa se deslocar para um grande centro para tomar um curso, tá certo? Que não é ofertado na sua região ali, o reabilitação profissional também vai pagar esse auxílio de transporte aí, essa ajuda de custo aí, beleza? Vamos lá, avançando. Ó, alimentação, tá certo? E aí, perceba o seguinte, ó, o INSS só vai pagar ali o auxílio, né, a transporte diária, né, em deslocamentos, tá certo? Superiores a 50 km, né, porque quando é feito ali até 50 km esse pagamento, ele não é feito, tá certo?
com relação ao auxílio transporte, tá bom? Tá em negrito aí, grave isso para a prova. Vamos lá? Artigo 80, artigo 80. O reabilitação profissional, ele vai priorizar a aquisição de cursos, tá certo? Com carga horária de 160 horas semanais. Grave isso para a prova, tá certo? Mas não há impedimento para que ele adquira ali curso inferior a essa carga horária. Beleza? E aí, uma informação importante aí no seu parágrafo 2º aí, ó. Veja, o reabilitação, ele não está ali para pagar a faculdade de ninguém, tá certo? Então, vamos lá. Não é permitida a aquisição de curso de nível superior. Beleza? No tocante à reabilitação profissional, é informação relevante. Eu trouxe aí, eu quero que você grave e leve para a prova, tá bom? Próximo artigo aí, é um artigo também que traz a informação relevante com relação ao auxílio limitação, tá certo? Ao valor que é pago na diária ali, ele fixa aí nesse percentual aí de 3,5% e eu quero que você leve isso para a prova, tá bom? 3,5% em cima do salário mínimo vigente. Beleza? Beleza? E aí, pessoal, a gente vai para responder a questão, tá certo? A questão que a gente viu no início da primeira aula lá. Vamos lá. É obrigatório o atendimento pela reabilitação profissional aos dependentes do segurado e às pessoas com deficiência, tá certo? Pessoal, questão errada, tá certo? Você viu que o atendimento aos dependentes e às pessoas com deficiência no reabilitação profissional é condicionado, tá certo? Ele não é obrigatório, ele é condicionado à capacidade operacional ali, técnica do INSS. Beleza? Beleza? Enquanto que para o segurado ali em gozo de um benefício, né, por incapacidade temporária ali, esse atendimento é obrigatório, tá certo? Mas para esse caso aqui, né, para os dependentes do segurado e para as pessoas com deficiência, tá certo? Esse atendimento ele é condicionado à capacidade técnica e operacional ali do INSS. Beleza? Então, questão errada, leve isso para a prova, tá bom? Um abraço.